Como vocês bem sabem, eu sou modernista, né? Porque eu pertenço à administração apostólica e não à fraternidade. Mas eu devo conceder-lhes um ponto, devo dar-lhes razão. O que, evidentemente, é apenas uma colocação retórica. Não estou dando razão para os cismáticos, mas apenas, em geral, para um grande número de católicos, em grande parte católicos comuns, católicos que frequentam o rito de Paulo VI, que é a crítica da comunhão na mão, que foi uma prática que tem uma história um tanto conturbada. É óbvio que a maioria das almas piedosas concordam que a comunhão na mão parece um ato um jeito menos piedoso de receber o Santíssimo Sacramento. A história das reformas litúrgicas provenientes do Concílio Vaticano II sempre possuem essa linha progressiva de uma evolução que muitas vezes se dá de um princípio que não foi originalmente proposto pelo concílio. Pelo contrário, muitas das mudanças litúrgicas mais radicais são provenientes não das declarações dos documentos do concílio, especialmente o documento Sacrosanctum Concilium, mas sim elas provêm de atos de rebeldia e de desconformidade com as normas litúrgicas da época que foram, ao longo do tempo, passando a ser toleradas pela autoridade. E ainda essa própria tolerância era extremamente limitada. Porém, por meio de pequenos atos de misericórdia por parte da igreja, a ala mais progressista começou a simplesmente abusar. Você estende a mão e eles puxam o braço. Foi mais ou menos assim. Sabe-se que São Paulo VI, em 1969, escreveu o Memoriale Domini. Durante os anos 60, antes desse documento ser publicado, já havia bispos, principalmente na Europa, especialmente em certos países como a Holanda, talvez a Alemanha também, que distribuíam a Eucaristia desobedientemente na mão. Isso foi, é claro, supostamente inspirado pelo chamado espírito do Concílio Vaticano II, porém, assim sendo feito, criou-se algum costume em certas paróquias da distribuição da comunhão na mão, e São Paulo VI, no Memoriale Domini, fez uma concessão bem mínima que permitiu que as conferências episcopais de cada país pudessem fazer uma solicitação à Santa Sé de que se permitisse a distribuição da comunhão na mão nessas paróquias, nesses lugares onde a população já estava habituada com receber a Eucaristia dessa maneira. Foi uma concessão muito mínima. Porém, quando isso foi permitido ao longo das próximas décadas de 70, 80 e 90, praticamente todos os principais países do mundo já fizeram esse pedido à Santa Sé e, portanto, a comunhão na mão virou uma norma prática. Não é uma norma oficial, mas se tornou-se o normal, embora seja uma concessão, embora seja fruto de indultos que o Papa tenha permitido. Entretanto, o Papa Paulo VI sempre manteve que a norma padrão de sempre seria para continuar sendo a comunhão na boca. E isso aí, o magistério da igreja mantém até hoje. Isto é, que a norma padrão é a recepção da Eucaristia na língua. A respeito dela, existe a crítica mais básica, de que é menos piedoso do que recebê-la ajoelhando-se e na boca. Existe também uma crença muito antiga, talvez não seja absolutamente tradicional, isto é, vindo desde uma tradição apostólica ou patrística, mas ao longo das eras, a igreja certamente desenvolveu essa crença de que apenas sacerdotes ministeriais, sacerdotes ordenados que tiveram as suas mãos ungidas para tocar na Eucaristia, pudessem tocar no Santíssimo Sacramento. O argumento dos reformadores foi de que na igreja primitiva, na época patrística, talvez na era de São João Crisóstomo, por exemplo, se recebia em certos lugares a comunhão na mão. Alguns citam que a fala de fazer um trono com a sua mão para receber o Santíssimo Sacramento tenha vindo diretamente de São João Crisóstomo, que é um padre da igreja primitiva. Porém, todos sabem que a piedade eucarística se desenvolveu, especialmente ao longo da Idade Média, e que isso não pode ser considerado ilegítimo de modo algum. Entretanto, existem algumas outras objeções que alguém poderia fazer, das quais eu participo. Eu diria o seguinte: tendo experiência também sendo um servidor de altar na missa tradicional,
Eu percebo que o método antigo era muito mais eficaz, além de ser piedoso, ele também era eficaz, muito mais rápido também. Pode até parecer que o método novo seja rápido, mas é justamente o contrário. Porque no rito tradicional existem, no começo do presbitério, uma grande linha de genuflexórios. No caso, é um genuflexório extremamente longo, comprido, que é cortado no meio para a passagem do padre para a procissão entrar no presbitério. Todas as pessoas que vão comungar fazem uma fila dupla e se dividem para se ajoelhar nos genuflexórios na hora da comunhão. O padre, junto com o coroinha, se aproximam deles e o coroinha segura a patena debaixo da mão do padre para entregar a Eucaristia na boca, sempre na boca. É claro, evidentemente existem algumas pessoas que têm alguma dificuldade e impossibilidade física e às vezes necessitam ficar em pé, isso não é impedimento, ninguém é impedido de comungar por causa disso, eles só comungam em pé, às vezes apoiados com a mão no genuflexório, comungam na boca, do mesmo jeito. O motivo da comunhão assim ser mais eficaz, além de ser mais piedosa, é justamente porque o número de movimentos que as pessoas e o padre precisam fazer, especialmente a quantidade de movimentos que o padre precisa aguardar para acontecerem, para que ele possa entregar a Eucaristia, são muito menores. Numa fila de comunhão, numa missa celebrada no rito de Paulo VI, o que, aliás, o próprio rito de Paulo VI não prescreveu a comunhão na mão, ele sempre pressupôs a comunhão do jeito antigo. Na verdade, foi apenas a terceira edição da instrução geral para o missal romano que começou a fazer sequer a menção da comunhão na mão. Antes disso, simplesmente não existia, ou era apenas muito raro a base desses indultos que só começaram a crescer, como eu disse. O problema é que eu não estou nem criticando o rito de Paulo VI. O rito de Paulo VI simplesmente pressupôs que as coisas fossem continuar como já estavam. O rito de Paulo VI não aboliu os genuflexórios de comunhão, não aboliu a patena de comunhão, não aboliu a comunhão na boca, evidentemente, muito menos a de joelho como norma. Mas não é assim que se vê nas paróquias de hoje. Isso é porque a maioria das igrejas, das pessoas e dos padres simplesmente optaram por fazer desse jeito. Mas, vale ressaltar, isso não é um problema do rito novo em si. As pessoas fazem isso por vontade própria, porque foram permitidas. Bom, numa paróquia onde celebra-se a missa Novus Ordo, geralmente existe a comunhão na mão, ou pelo menos quase sempre a comunhão em pé. Numa fila desse tipo, os fiéis se aproximam do padre. E o problema é que existe um número muito exagerado não exagerado, mas muito mais numeroso em comparação com o rito antigo de movimentos que as pessoas precisam fazer. Primeiramente, o próprio rito prescreve que o fiel faça uma inclinação, chama-se vênia, para o Santíssimo Sacramento antes de comungar. Então, geralmente as coisas acontecem nessa ordem. A pessoa que estava na frente dá licença, termina de comungar, a nova pessoa se aproxima, faz uma vênia, o padre diz o corpo de Cristo, ela tem que responder amém, ela faz a posição com a mão, o padre coloca a Eucaristia na sua mão, ela vai com a outra mão direita e pega a Eucaristia e coloca na sua língua, fecha a boca, comunga, isso tudo na frente do padre ainda, e aí sim ela sai. É assim que geralmente eu escuto dizer. O problema é que, evidentemente, não só isso facilita sacrilégios pela ausência da patena de comunhão embaixo do pescoço, tanto quanto pelo simples fato de que uma pessoa pode, às vezes, sem a percepção do padre, não comungar, e às vezes o padre pode não estar muito atento e de hábito não perceber, e a pessoa não coloca a hóstia na boca, mas se de fato o Santíssimo é colocado na boca, ela pode estar escondendo lá dentro. Mas isso não é um problema do rito novo ou desse modo de comungar. É óbvio que até no rito tradicional, na missa tradicional, uma pessoa poderia facilmente comungar na boca, no genuflexório, é claro, e simplesmente fingir que comungou, mas manter o Santíssimo na sua boca para depois usá-lo para qualquer outra coisa. Mas, de fato, o que facilita os sacrilégios é justamente pelos acidentes. Nesse caso, a pessoa
Na ausência da patena de comunhão, pode deixar a hóstia cair e a hóstia vai cair no chão. Se fosse com o genuflexório, a Eucaristia provavelmente iria cair no genuflexório ou na patena de comunhão que o coroinha está segurando. Mas, como existe uma ausência disso tudo, a Eucaristia provavelmente vai cair no chão. O segundo e principal problema é que as hóstias, que são fabricadas nas fábricas de hóstias para terem a melhor consistência possível, ainda assim facilmente deixam fragmentos apenas com o próprio tato. Vocês já devem ter visto na internet alguns daqueles vídeos com uma música extremamente dramática de uma pessoa pegando uma hóstia não consagrada e colocando sobre uma luva preta para mostrar quão fácil é deixar partículas que restam apenas pelo próprio tato da hóstia com a mão. E a maioria das pessoas provavelmente não irão lamber a própria mão. Até porque isso é extremamente controverso, porque o próprio rito da missa tem a parte em que o padre vai purificar as próprias mãos por ter tocado no Santíssimo, enquanto os leigos que acabaram de comungar do mesmo jeito que o padre não precisam fazer nada disso, eles podem ser soltos, por assim dizer, sem fazer qualquer purificação obrigatória das suas mãos. Eles podem, se quiser, passar na roupa ou de qualquer outro modo. Eu já ouvi um padre se queixar de que, às vezes, para evitar sacrilégios, ele tem que manter um olho na frente e um olho do lado para saber se a pessoa que comungou de fato comungou. Porém, eu faço a concessão de que o risco de uma profanação voluntária e deliberada, um roubo do Santíssimo, pode acontecer em ambos os ritos de mesmo modo. O problema é que isso coloca muito mais estresse no padre que está distribuindo a comunhão, porque acaba sendo uma responsabilidade dele muito mais direta de inspecionar cada comungante para ver o que ele está fazendo com a hóstia e como ele está comungando. Porém, como eu disse, o risco dos acidentes é absurdamente, exponencialmente aumentado, principalmente pela falta da patena e, sobretudo, pela fragmentação natural da hóstia. E o outro aspecto que eu mencionei é o tempo. Na missa tradicional, é o padre que se move e o povo que fica estático, fixo, onde eles se ajoelharam. O padre vai de pessoa a pessoa, distribuindo a comunhão junto com o coroinha. Isso não demora muito para ele, o padre não tem que esperar a pessoa fazer muitos gestos. A pessoa não tem que responder amém, a pessoa não tem que fazer vênia nenhuma, ela precisa abrir a boca, comungar e se levantar. A fila de comunhão não surge para comungarem diretamente. Ela surge para as pessoas que estão se aproximando dos genuflexórios esperarem as que acabaram de comungar se levantarem para elas se ajoelharem nos lugares desocupados agora. Mas isso é uma interação que não depende do padre, é entre pessoas e pessoas. Uma pessoa espera a outra sair para a outra se ajoelhar. Portanto, acaba que, na missa tradicional, pode existir uma fila de 10 pessoas, todas em posição já preparados para comungar, e basta apenas o padre se aproximar, elas abrirem a boca e o padre colocar a hóstia na língua. Enquanto na comunhão em pé e às vezes na mão, é necessário que as pessoas em fila se aproximem e se prontifiquem para comungar uma por uma de cada vez. Ou seja, cada um precisa abrir a boca individualmente, cada uma precisa, de fato, dizer as palavras, aproximar, posicionar suas mãos, pegar a hóstia, colocar na boca e, de fato, comungar. São muito mais gestos necessários do que se fosse na missa tradicional, onde todos já estão, muitos de uma só vez, prontificados, para que baste apenas o padre fazer poucos gestos. No final das contas, para uma comunhão individual, a diferença de tempo não deve fazer muita diferença, mas quando trata-se de dezenas ou até centenas de comunhões em uma igreja muito lotada, é evidente, isso deve contar bastante tempo a mais na missa nova, o que claramente pode ter sido uma das razões para a instituição dos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística. É um nome muito longo que o Vaticano teve que retratar, porque perceberam que não faz sentido chamá-los de ministros da Eucaristia, porque ministro da Eucaristia é apenas o ministro ordenado, um sacerdote. Portanto, o termo próprio é o ministro extraordinário da comunhão, não da Eucaristia. No caso, eu usei a palavra retratar. O Vaticano não teve que retratar porque eu acho que o Vaticano nunca usou a terminologia errada, mas se tornou comum chamá-los de ministros da Eucaristia, o que é um termo impreciso. Isso também aconteceu no ano de 1969, onde começaram
no caso, o Papa Paulo VI permitiu que, em casos de extrema necessidade, em igrejas ou catedrais lotadas, na ausência de sacerdotes capazes de distribuir a Eucaristia para todos, poder-se-ia pedir ajuda a um leigo para distribuir a comunhão, por extrema necessidade. O problema é que a questão da necessidade necessita de um juízo subjetivo, onde o que é necessário, o que eu julgo ser necessário, talvez não seja o que outro julgue ser necessário. Em 1973, o Papa Paulo VI publicou o documento Immensae Caritatis, onde, além de muitas outras mudanças, como a diminuição do jejum eucarístico para 1 hora, a permissão de comungar 2 vezes ao dia, ele também permitiu a instituição dos ministros extraordinários da comunhão. Isto foi permitido de forma mais oficial do que o experimento de 69. Agora, a partir de 73, eles se tornaram um cargo oficial que pode ser instituído. Se eu não me engano, não sei se é pelo padre ou pelo bispo, porque eu não tenho muita experiência com o rito novo. Eu pertenço à administração apostólica, acho que eu só assisti uma missa nova uma vez na minha vida, mas no início da minha conversão. Mas por isso eu confesso que eu tenho bastante ignorância a respeito da prática. Mas os ministros extraordinários, a princípio, não são tão objetáveis assim se eles fossem, aplicados no dia a dia de forma correta, isto é, em casos de extrema necessidade. Mas, como se vê na maioria das paróquias, é bem óbvio que a presença dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística é mais como se fosse um fim em si mesmo do que um meio extraordinário para o fim de distribuir a comunhão para todos os fiéis de modo prático. Isto é, existe uma mentalidade de que é necessário ter os ministros extraordinários, de que eles são um elemento importante e próprio da Igreja, como se isso não fosse uma concessão de extrema necessidade. Por causa do juízo subjetivo, qualquer um pode julgar que uma paróquia com uma quantidade normal de pessoas necessite, por uma necessidade grave, a presença de ministros extraordinários. E é evidente aqui, a minha intenção é só levantar algumas pontuações, mas de modo nenhum a minha intenção é de julgar as consciências de pessoas que ou são ministros extraordinários ou que recebem a comunhão na mão, porque não é possível que seja um pecado você fazer aquilo que a Igreja permitiu. Porém, eu apenas faço uma crítica construtiva aqui. Eu diria que uma coisa que de experiência própria, isso é algo pessoal, mas algo que me estranha muito é o fato dos ministros extraordinários não usarem uma veste litúrgica. Eles usam um jaleco muito esquisito, parece uma roupa secular, que destoa muito do resto das roupas litúrgicas, como a casula do padre, a batina sobre a peliz, e entre outras coisas. Eu creio que os ministros extraordinários pelo menos deveriam usar, talvez, batina sobre a peliz como os outros. De fato, eu não julgo quem é, não culpo quem é. Você pode continuar fazendo o que está fazendo, eu não sou autoridade nenhuma, não posso julgar o que a Igreja permitiu, mas me parece que existe um grande exagero, como se a presença deles nas igrejas, nos altares, fosse visto e tido como se fosse um bem em si mesmo, como se fosse um objetivo. E aí existe um pouco daquele espírito do concílio, que não é próprio do concílio, o espírito Vaticano II, do qual muitos falam, incluindo católicos conservadores não tradicionalistas. Mas, como eu disse, enquanto uma reforma, ela pode ser ou boa, ou ruim, ou neutra. Porém, se existe um jeito antigo e a reforma não mudou nada, embora ela tenha sido feita na intenção de melhorar, ainda que seja neutra, enquanto reforma, não terá sido boa, porque não terá melhorado e apenas deixado as coisas como já estavam. O problema é que a comunhão na mão e em pé, além de ser menos piedosa, é menos eficaz, é menos eficiente, é mais demorada e é muito mais complicada, no sentido de que ela é complexa, ela envolve muito mais partes, muito mais gestos. Embora não gastem muito tempo individual, no coletivo gastam bem mais tempo. Me parece que não existe muita justificativa para ser assim. E, de fato, embora isso tenha sido praticado na igreja primitiva,
A abolição pelo desenvolvimento da igreja dessa prática faz total sentido e é em coerência com a fé e a piedade eucarística, a crença no dogma da presença real de Cristo. Me parece que existiriam poucas, se não nenhuma, razão justificável para desfazer do jeito antigo e trazer em prática o jeito novo, se não, exceto, com a única exceção de que tal pessoa que deseja isso talvez não tenha mais a fé ou a piedade que deveria ter para com o Santíssimo, porque a olhos objetivos é evidente que um jeito é mais piedoso e praticamente, de um ponto de vista utilitário, também é melhor, é mais eficiente, é mais prático do que a comunhão na mão. Além do outro fato prático de prevenir profanações, especialmente aquelas que são acidentais. E novamente, isso não tem nada a ver com o rito da missa. O rito da missa sempre pressupôs que as coisas fossem continuar do mesmo jeito. O Concílio Vaticano II exigiu que o latim, a língua latina, fosse mantida na vida litúrgica do povo. E os documentos do Vaticano II nunca imaginaram sequer que haveria comunhão na mão. Trata-se de um desenvolvimento que foi acarretado e provavelmente impulsionado por concessões e indultos para aqueles que já eram desobedientes à disciplina da igreja. E desse ponto de vista, isso não me parece bom. Mas é claro, eu juro total obediência ao magistério da igreja e essa é uma mera crítica construtiva. Não julgo quem assim pratica segundo as permissões e os indultos da igreja. Claro que não. Mas o fato deles terem sido dados, isso vem objetivamente, constatavelmente, por uma questão objetiva de fato histórico, da desobediência e da impiedade. Se eu puder sugerir algum ponto de otimismo, eu diria que provavelmente concordo bastante com as ideias do Papa Bento XVI, no que se refere à sua ideia da reforma da reforma. Eu lembro até que o padre José Eduardo também fala disso, que ele conta a história de que ele foi procurar para saber como que Paulo VI celebrava a missa nova, porque muitos padres conservadores realmente acreditam que entender como que a missa é celebrada no rito tradicional, permitindo essa convivência dos dois ritos, a evidência de como se celebra o rito tradicional deve informar o jeito de celebrar a missa nova, que evidentemente é muito mais livre, permite muito mais. E havendo mais permissão, deve-se sempre celebrá-la do jeito conforme o antigo, pressupondo essa continuidade dos ritos, que é exatamente o que Bento XVI falava. Mas fiquem com Deus, salve Maria.